E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao InfoNerd. E ao longo do tempo as pessoas foram colocando várias perguntas sobre o Galaxy M51, querendo saber as mais diversas coisas. Se é melhor comprar um M51 ou um A72, por exemplo, qual é o tempo de duração de tela, como é que são as câmeras, se são boas, se não são. E a gente reuniu 10 perguntas que as pessoas mais fazem sobre o Galaxy M51 aqui nesse vídeo, para poder ajudar você a esclarecer todas elas de uma vez por todas aqui para você. Então, confira agora 10 coisas sobre o Galaxy M51 que você sempre quis saber. Achou legal? Segue o vídeo. E a primeira pergunta que o pessoal costuma fazer aqui é: Neilson, o que vale mais a pena? Eu adquirir um Galaxy M51 ou um Galaxy S20 FE? E aí a minha resposta é o seguinte: os dois aparelhos são muito bons em relação a custo-benefício, tá? Padrão de construção é muito parecido, os dois têm traseira de plástico, tem uma ótima tela. A diferença está no hardware. E o hardware, os dois são muito bons também. Então o que vai diferenciar é o seu foco. O que você busca em um aparelho? Você está interessado em ter um aparelho que fica 2 dias fora da tomada e que tem um bom processador também, que vai rodar todos os jogos, mas que tem um foco principal aí em duração de bateria? Então a sua escolha deveria ser o Galaxy M51, porque ele tem tudo isso para oferecer. Tem uma bateria de 7.000 mAh que pode chegar até mais de 2 dias de duração. Tranquilo, isso aí estou te contando a minha experiência própria com o meu, que chega nesse patamar. Agora, se o seu foco é ter um processador mais potente, que vai rodar os jogos em alta taxa de frames por segundo, você quer um celular que você não tenha que se preocupar com bateria, você não está preocupado com nada disso de duração de bateria, você só quer desempenho mesmo, então eu acho que a sua escolha natural deveria ser o Galaxy S20 FE, tá? Mas sabe de uma coisa, existe uma diferença de preço entre os dois que você tem que levar em consideração na hora de escolher. Geralmente a diferença de preço entre os dois fica aí na casa de cerca de 500 a 600 reais mais ou menos. Então você tem que saber que você vai pagar um pouco mais caro para um aparelho que tem um processador um pouco melhor também, tá? Não que o M51 seja ruim, de forma alguma. Até eu acho que em termos de custo-benefício, o M51 se sai até melhor. Tem um hardware potente também e o preço é bem mais em conta. Então, mas se o seu foco é desempenho, o S20 FE deveria ser a sua escolha. A segunda pergunta que o pessoal costuma fazer aqui nos comentários é: Neilson, qual é a duração de tela do M51? Quanto tempo dura a tela ligada? Olha, a gente tem aqui no canal alguns testes que a gente fez com isso, tá? Então a gente pegou o Galaxy M51 com a tela no brilho máximo, colocamos um vídeo do YouTube, ele ficou rodando esse vídeo durante meia hora. E aí ao final desse tempo a gente viu a quantidade de bateria que gastou e fizemos uma continha de padaria ali rapidão para a gente ter uma noção do tempo que chegaria, né? A gente chegou à conclusão de que ele ficaria mais de 20 horas ligado. Esse valor também bate com os valores que eu vi em outros canais também, o pessoal fazendo esses testes, ficou mais ou menos nisso aí. Isso é uma coisa. A tela ligada, assistindo vídeos do YouTube, por exemplo, ou assistindo a sua série favorita, gasta uma quantidade de bateria e a tela vai ficar uma certa quantidade de tempo ligada. O que é totalmente diferente, por exemplo, e se você for jogar. Quando você abre um jogo pesado, por exemplo, você vai exigir muito mais do processador para poder rodar o jogo e vai exigir muito mais também da placa gráfica do seu aparelho, que fica integrada lá no chipset, mas vai gastar bem mais bateria para renderizar isso tudo. E a tendência é que o tempo de tela diminua se você for jogar, por exemplo. Gasta-se muito mais bateria jogando do que assistindo a séries no seu celular, por exemplo. Então, a resposta para essa pergunta, que o M51 com essa tela maravilhosa que você está vendo aqui, com uma tela de 6,67 polegadas, Super AMOLED, Full HD+, ela vai durar alguma coisa entre 10 e 20 horas. Claro, dependendo do tempo e do uso que você for fazer dela. Essa é uma das características mais bacanas desse aparelho, e ter essa bateria gigante que te dá um tempo de duração de tela
passando de 20 horas. Isso é bem bacana. E se você está gostando desse vídeo, eu queria pedir para você deixar um like aí para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas, tá? E aí, aproveitando também, inscreva-se aqui no nosso canal para receber mais dicas de tecnologias como essa. Compartilhe com seus amigos. A terceira pergunta que o pessoal mais faz aqui é, Neilson, M51 ou A72? Ambos da Samsung. O A72 ele foi lançado agora há menos tempo, é mais recente, está com um preço maior e isso é um dos fatores que você tem que levar em consideração na hora de fazer a sua escolha. Qual é a diferença básica entre eles? Bom, o processador é o mesmo, isso não faz diferença. O que vai diferenciar é o tamanho da bateria, que no caso do M51 é muito maior, te dá um tempo de duração de tela muito maior, como a gente comentou. No caso do A72 você tem outros recursos. Então no A72 você vai ter tela de 90 Hz, que te dá uma experiência bem fluida na hora de você fazer a transição de tela ali, bem bacana. Você tem também 5G, tá? E você tem também proteção contra água, suporta até imersão. Nada disso você vai encontrar no M51. Então, na hora de escolher, o que você deve levar em consideração? Bom, esses recursos a mais que o A72 tem são importantes para você? Vai fazer diferença na sua usabilidade do aparelho? Então, de repente, compensa você pagar um pouco mais caro pelo A72 e você ter esses recursos aí, tá? Agora, se nada disso faz diferença, o que você quer de verdade é um tempo de duração de tela muito maior, então sua escolha deveria ser o M51. Porque apesar de não ter nada disso, ele tem o mesmo processador e tem uma bateria gigante que vai satisfazer a sua necessidade de ficar longe da tomada. Quarta pergunta, deu tela verde em algum momento? Não, não deu. Em nenhum momento aconteceu aquele efeito de ele ficar com a tela verde, nenhum travamento, nenhum engasgo, nada, não aconteceu nada disso. E olha que a gente já teve uma atualização do Android 10 para o Android 11, tivemos também uma atualização da One UI 3.1 e nada disso representou alguma diferença em termos de usabilidade ou travamento do aparelho. Com relação a isso, fique tranquilo, porque nada disso está acontecendo com esse modelo, tá? E a quinta pergunta que o pessoal mais faz é: vale a pena o M51 para jogos? Olha, a única coisa que ele não tem e que o A72 teria, por exemplo, é a tela de 90 Hz. Isso sim faz uma baita diferença quando você vai jogar, é claro. Mas, no quesito jogabilidade, o M51 não decepciona. Para começar, essa tela enorme que ele tem aqui, ela ajuda bastante, né? Te dá uma experiência bem imersiva do jogo, o touch é bem preciso, você consegue controlar seu jogo com bastante facilidade. O processador Snapdragon 730G dá bem conta do recado, você consegue ver aí o Asphalt 9 rodando, sem lags, sem travamentos, totalmente fluido, com uma experiência bem incrível no jogo. É claro, né, ele tem também 6 GB de RAM e 128 de armazenamento para poder colocar lá todos os seus jogos de uma maneira bem tranquila. Então, vale a pena? Claro que vale, vale muito a pena. Porque é um aparelho intermediário com preço bem acessível em relação ao padrão que se vê no mercado aí hoje em dia, que vai te trazer uma experiência de jogos bem bacana, tá? É uma pena também o som dele não ser estéreo, tá? Isso é uma coisa que, por ser um intermediário, é comum não acontecer de ter nesses aparelhos, né? Mas isso não chega a atrapalhar a experiência também não, tá? Então, mas assim, jogar com ele é bem bacana. E a sexta pergunta que o pessoal costuma fazer com muita frequência é se a câmera desse aparelho é boa ou não. A única coisa que não é muito legal é o fato dela não conseguir gravar a 60 frames por segundo. Nesse caso, não é uma limitação do processador, e sim do software que a Samsung colocou nele. Não dá para saber muito bem por que a Samsung fez essa limitação, mas é uma limitação apenas de software. As câmeras dele são muito boas. Você tem um sensor principal de 64 megapixels, você tem um sensor ultra-wide de 12 megapixels, uma câmera macro de 5 e um outro sensor de profundidade também de 5 megapixels. Tudo isso junto
vai te dar uma experiência bem bacana na hora de você registrar os seus eventos, o aniversário da família, ou qualquer outra situação que você queira, sem problema nenhum. Tem vários recursos bacanas na câmera, você quer ver? Olha, abrindo aqui o aplicativo de câmera, você vai lá e na opção mais, por exemplo, você tem várias coisas bem legais aqui. Você tem como tirar fotos panorâmicas, onde você arrasta e consegue englobar uma quantidade absurda de paisagem, até em 360 graus ao seu redor você consegue registrar com esse recurso. Você tem aqui o modo de tirar foto de comida. É bem legal porque ele foca na comida e embaixo ao redor do prato para dar aquela ênfase. Modo noturno para tirar fotos em baixa luminosidade. Modo macro para você tirar foto bem de perto e ver as coisas, os detalhes das coisas. Você tem também o modo retrato, que vai tirar foto de você em baixo fundo usando aí o sensor de profundidade. Você tem o modo câmera lenta, que é bem bacana de você filmar as coisas em movimento e depois ver como é que elas funcionam ali bem devagarinho, bem legal. E tem o modo time-lapse para você gravar as pessoas trabalhando, por exemplo, depois o vídeo fica acelerado, bem bacana, dependendo do que você for fazer, fica uma composição bem legal. A sétima coisa que o pessoal sempre me pergunta aqui nos comentários é qual é a faixa de preço que eu consigo comprar, que vale a pena comprar o Galaxy M51. Olha só, eu tenho visto o pessoal colocar aí nos comentários sempre alguma coisa na casa dos R$ 1.700 a R$ 1.600. Se for qualquer coisa acima disso, eu acho que vale a pena você aguardar um pouco mais e esperar alguma promoção. Eu vi pessoas comentando também que chegaram a pegar algumas promoções ou acharam alguns cupons por aí e conseguiram comprar ele na faixa dos R$ 1.500. Então, assim, dentro da faixa aí dos R$ 1.600 para baixo, ou talvez um pouquinho mais por conta da oscilação de preço que se tem por aí, eu acho que vale muito a pena você estar adquirindo. Lembrar que esse aparelho, ele só é adquirido via internet. Você não vai achar ele em nenhuma loja da Samsung e nenhuma outra loja física. Ele é vendido exclusivamente pela internet e toda a linha M ela é vendida exclusivamente pela internet. Essa é uma proposta da Samsung de tentar fazer um aparelho um pouco mais barato e a ideia é enxugar custo com isso e entregar um aparelho mais em conta para você. Lembrar que se você estiver interessado, eu vou deixar vários links aqui na descrição para você ir até lá e tentar encontrar o menor preço nas lojas mais confiáveis que tiver aí no mercado. Oitava coisa que o pessoal costuma perguntar é: ele é muito pesado? Bom, na verdade há uma tendência de mercado aí, tá? Os aparelhos mais topo de linha, como o Galaxy S20 FE, por exemplo, têm pesos muito similares. E aí, quanto mais hardware potente você coloca no aparelho, a tendência é que ele vai ficando mais pesado. E no caso do M51, com a bateria de 7.000 mAh, a tendência é que ele fique um pouquinho mais pesado sim. Mas isso não é algo que incomoda. Com o tempo você acostuma com o peso dele e manuseá-lo não é nenhum problema que vai te incomodar, tá? E a nona coisa que o pessoal costuma perguntar é: ele tem NFC? Tem NFC. Funciona, você consegue transferir arquivos por ele e você também consegue fazer pagamentos por ele. Ele vai ter uma versão um pouco mais, digamos, diferente do Samsung Pay, chamada Samsung Pay Mini. Eu nunca cheguei a usar, estou sendo sincero com você, mas eu imagino que seja uma versão um pouco mais capada, um pouco mais básica do Samsung Pay. Mas obviamente que deve dar para você conseguir fazer pagamentos através dele, cadastrando seu cartão tranquilamente, tá? E por último, mas não menos importante, a 10ª coisa que o pessoal costuma perguntar aqui é: ele tem pasta segura? Olha, eu vou te dizer, não tem pasta segura, tá? Mas apesar disso, tem uma maneira de você resolver. Se você baixar o Google Files, lá dentro do app do Google Files tem a pasta segura para você usar. Tem um vídeo aqui no canal explicando para você como é que você faz isso com todos os detalhes. Vai lá e dá uma assistida que você encontra uma maneira de colocar uma pasta segura no seu celular. É claro que essa opção de pasta segura do Google Files, ela não tem todos os recursos que uma pasta segura teria se fosse num outro celular, por exemplo. Você não consegue colocar apps inteiros lá dentro, você só consegue colocar arquivos.
Então você consegue colocar os seus arquivos e protegê-los com senha para que ninguém consiga acessar. Isso você consegue fazer. Então eu gostaria de agradecer a você que ficou até agora nesse vídeo. Muito obrigado por assistir. Eu espero que todas essas dicas tenham ajudado você a conhecer melhor sobre o Galaxy M51 e de repente até tomar sua decisão de compra, tá? Se você gostou, deixa um like nesse vídeo para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas de tecnologias como essa nos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui, mas você pode assistir a mais vídeos do nosso canal a partir de agora.